Muito boa noite, minha gente. Muito bem-vindos. Livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Lucrará fazendo assim. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Seu dia de receber cooperação chegará. Livro dos Espíritos, item 16 da introdução. Resta-nos ainda examinar duas objeções, únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns se achariam num estado a que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunho todos os que têm estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito de sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam, quando no estado habitual. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que efetivamente muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião como aos outros, diremos: vejam e observem, porque certamente ainda não viram tudo. Opor-lhes-emos em seguida duas considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltam. Ora, se essa lucidez é tal como se supõe, por que eles teriam atribuído aos espíritos o que em si mesmo auriam? Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Das duas, uma: ou eles são lúcidos ou não o são. Se o são, e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não podemos encontrá-las todas nele, forçoso é que procuremos fora dele. Segundo outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações, mas em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma ao meio ambiente.
O médium será então uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos, todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos, de algumas destas. Não é lícito negar-se, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Esta influência, no entanto, difere muito da que supõe existir. E dela, a que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam, vai grande distância, porque milhares de fatos demonstram o contrário. Há, pois, nessa maneira de pensar, grave erro que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras. Sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que opinam assim o explicam a seu modo. Seria especiosa a teoria que sustentam, se pudesse abranger todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Respondem que a irradiação vai muito além do ciclo imediato que nos envolve. O médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que, se as inspirações não lhe vêm dos que se acham a seu lado, ele vai bebê-las fora, na cidade, no país, em todo o globo e até em outras esferas. Bom, vamos parar por aqui, que vai continuar mais extenso. Vai ficar cansativo, né? E vamos, então, terminar com a poesia do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier, e essa é uma poesia de Epifânio Leite, Renascença da Alma, descrita como versos de carinho e gratidão a um chefe e amigo de outras reencarnações que hoje reencontrei sob o amparo de um manicômio. Lembro-te, soberano, as incursões bizarras, ordenas invasões, feres, vences, dominas, deixas a estrada em fogo, os castelos em ruínas, agonia e pavor nas terras onde esbarras. Tudo a morte levou, os troféus e algazarras, as armas, os brasões e as tropas libertinas. E encontrei-te hoje, ó Rei. Clamas e desatinas, reencarnado no hospício, a que louco te agarras. Dói ver-te inerme assim, lívido e descomposto, na laje celular por trono de recosto. Mas louva as provações ditoso por sofrê-las. Fim do resgate justo, um dia, tempo afora, terás de novo um reino e os amigos de outrora, nos impérios do amor, para além das estrelas.